vamos começar com um olhar histórico, né. Você me falava dessa ideia de eu falo de psicodélico e você pensa numa rave, numa Isso, festa, né. isso. Claro, esse foi o uso preponderante desde a década de 70 até hoje em dia. Ah, por quê? Porque existia um proibicionismo na década de 70, né, muito, patrocinado pelo governo Nixon e depois do Reagan nos Estados Unidos e etcétera, de proibir esse tipo de substância, tá. Então ela começou a ser usado nesse tipo de circuitos underground, que é nas festas eletrônicas e outro tipo de festa. Como o proibido é gostoso, né, como é, né. Não, e também era uma forma de liberar a mente, né, de Entendi. liberar a mente. Mas esse é um lapso na vida do uso do psicodélico. Então vamos dar uma olhada realmente histórica, vamos abrir a lente, vamos olhar de longe e não pensar só nesses últimos 50 anos, vamos dar uma olhada 1000 anos para trás, 2000, e aí a gente percebe que os usos dessas substâncias na saúde mental, eles que até antes de Jesus Cristo, estavam com os gregos tinham o seu templo de Eleusis, né, onde eles faziam seus Uhum. rituais, que eram rituais de crescimento pessoal. Na África, você tem tribos que fazem a passagem da adolescência para a adultez, a vida adulta, através dos psicodélicos. Nas religiões xamanísticas, amazônicas e etcétera, você tem esse ritual que é um ritual de curação, onde o xamã, o guia, ele te Sim. ajuda na tua liberação e na tua curação. E, na verdade, na mesma própria história dessa ocidentalização, vamos dizer, dos psicodélicos, a búsqueda do LSD, né, o encontro do LSD, ele vem de uma busca de um produto farmacêutico, um produto que Sim, ajudava sim. nas terapias, em ajudar nas pessoas uma resposta em saúde mental. Então, na verdade, a gente ficou com essa demonização que houve a partir da década de 70 e que acabou nessa desviação do seu uso, não desviação, mas nesse novo uso das Sim. raves. Mas, na verdade, nos últimos 3.000 anos, os psicodélicos, salvo esses 50 anos, 2.950 anos, os últimos 3.000, eles foram usados para a curação ou ajuda no mantenimento da saúde mental, em manter a saúde mental. O próprio índio brasileiro faz isso com excelência. Com excelência e com um enorme conhecimento, né. É. As tribos amazônicas têm um enorme conhecimento que tem que ser muito bem aproveitado, né, no uso, por exemplo, da ayahuasca, que é o uso, assim, que a gente já conheça mais, né, que é o Uhum. uso da ayahuasca nessa e a gente conhece muitas pessoas, todo mundo conhece pessoas que tomam chá de ayahuasca de Sim, forma, sim. né, regular. Regular. Então e eles conseguem isso, esse manter uma saúde mental ou liberar problemas ou liberar traumas através desse uso dos psicodélicos, né, psicoidélia, né, essa mistura de 2 palavras, né, a mente e o prazer, a diversão, né, então e aí eu acho que aí tá a base da inovação dos psicodélicos, eu trato a saúde mental, os problemas de saúde mental, mas desde o prazer e não desde a dor. Né. A gente vê os antidepressivos Uhum. comuns, etcétera, que tem essa aproximação de o cara tem um problema, então eu tenho que melhorar o humor dele, mas então ele, né, ele taxa preta, então ele tem aquele produto que deixa ele meio robotizado e etcétera. E aqui entre nós, né, essas drogas, de alguma forma, têm um efeito psicodélico também. Eles têm, mas não têm um efeito de emancipador da consciência. Ah, E essa é a grande diferença. Os sim. psicodélicos são substâncias que têm um efeito emancipador da consciência. Algumas dessas em superdosagem pode chegar nisso, ou não? É, na verdade, você não vai chegar no mesmo tipo de experiência, Entendi. tá. Ela tem lá um princípio ativo, dentro dessa que você utiliza nas clínicas, que ela habilita esse estado de emancipação, como é que você chamou de? Emancipação da consciência. Da consciência. Exato. Na verdade, vamos ir no detalhe das clínicas Tá que eu bom, acho vamos lá, interessante. vamos entender lá. Primeiro o seguinte, onde tem? Onde tem você? É onde tem. É, A gente tá no estado de São Paulo, a gente legal. tá, em Pinheiros, e agora a gente vai estar na Vila Mariana também, a nossa nova clínica, e a gente faz tratamentos no interior de São Paulo, na cidade de Ourinhos, e tratamentos em Curitiba, no Paraná. Beleza. Eu preciso levar minha mochila, eu vou com tudo e fico lá? Ou é uma coisa de como consulta? É Então uma clínica de longo prazo ou de consulta e acompanhamento da minha casa? isso, e aí isso vai depender de que tipo de substância você vai usar, que isso vai depender do que você quer tratar. Então, as pessoas hoje em dia, o que é? O tratamento das depressões, né, das depressões refratárias, a gente faz esse uso com a ketamina endovenosa, né, Uhum. a cetamina. Então, o que a gente faz esse uso é a pessoa vem no dia,
é um protocolo que ela primeiro ela é avaliada por um psiquiatra para saber se ela é elegível para o tratamento. Certo. Ela recebe um tratamento durante 3 semanas, 2 infusões por dia. Cada infusão demora ao redor de 1h30 entre que ela chega e vai embora da clínica, tá? Ela pega o carro dela e volta pra casa. Ela não volta dirigindo, Tá. mas se alguém acompanhar, alguém tem Sim. que acompanhar ela, ela volta para casa. É 1h30, ela vai 2 vezes por semana durante 3 semanas, tá? E depois no final ela é avaliada pelo psiquiatra para ela retornar à sua atividade, ver exatamente como seguir com o tratamento e ver se precisa de algum mantenimento a mais, etc. Mas esse é o ketamina depressão. E depois tem outro tratamento, que é o tratamento com ibogaína, tá? Que esse é um tratamento diferente. Esse é um tratamento que é para o que é dependência química, tá? Então, quando a gente fala de dependência química, a gente fala, claro que sim, de outras drogas, né? Cocaína, crack, mas também está falando de álcool. E a gente também está falando de remédios. Os Dr. House da vida lá que toma. Exatamente. Não, e remédios que a gente estava comentando há pouco tempo atrás. Remédios psiquiátricos que estão gerando enorme dependência numa população. Sim. Então, esses pacientes é diferente. Esses pacientes têm que ir o dia antes do tratamento, tá? Primeiro eles são avaliados por nossos psiquiatras, eles recebem uma terapia para ir entendendo o que vai ser essa experiência que ele vai viver, como vai ser o tratamento, um psicólogo que vai guiando ele no caminho, ele também vai ser controlado com algumas análises médicos para ver exatamente seu ritmo cardíaco, seus níveis de magnésio no sangue, por exemplo, etc. Uma avaliação médica, geral. Um check-up para ver que ele é realmente elegível e não vai ter nenhum problema. Aí ele chega um dia antes, perto do hospital. Tá, ele fica num hotel, se ele não mora perto do hospital. Isso em Ourinhos. Isso em Ourinhos ou em Curitiba. Tá. Ele fica num hotel perto, ele é dado de alta não, ele entra no hospital às 8 horas da manhã de um dia, tá? Aí você faz a última checagem, o último controle, e ele toma a ibogaína às 10 horas da manhã, e ele fica todo esse dia internado no hospital, e o outro dia às 8 horas da manhã ele é liberado. Tá, ele sai, ele é dado de alta do hospital e ele volta para o hotel perto do hospital para ficar sob observação do médico uma noite mais. E no terceiro dia ele volta para casa dele. Entendi. Tá? Então ele não repousa nas suas clínicas. Ele fica uma noite no hospital e depois ele volta para o hotel. Não. O grande lance, assim, dentro dos seus estabelecimentos, ele tem o direcionamento completo desse tratamento. Exatamente. E a continuidade. E a gente está falando de tratamentos de quanto tempo? Esse paciente fica contigo, dependendo da... Lógico, cada caso é um caso, mas a gente está falando de períodos de quanto tempo para você conseguir regularizar, né, algumas dessas... A ibogaína tem um tempo mínimo de 8 semanas, que é o nosso protocolo, mas a gente percebe que sempre tem idas e voltas, não é tão... que a média é de 10 a 11 semanas que o paciente está com a gente. Tá? E quem é que te procura? É o cara que já tentou de tudo? Ou é o cara que é entusiasta? Porque esse cara também carrega na mochila alguns preconceitos com relação a ele dizer que vai, né, fazer algo desse tipo. Porque o nome teve essa, né, Claro. essa mancha em cima do assunto, né? Lógico, hoje eu e os meus filhos já nascidos com, né, quanto mais eu conseguir desconstruir, né, da cabecinha dos meninos, mais fáceis, e eles vão ter acesso a todo tipo de assunto com muito mais liberdade, né, e sem tantos muros. Mas assim, não é fácil a pessoa também tomar essa decisão por si só, né? Como que é? Quem é esse paciente que chega lá pra ti? Bom, primeiro eu entendo perfeitamente o que você fala, esse negócio dos filhos. Eu tenho 5 filhos. Então imagina que legal. Que eu sou 5 filhos. Sou uma pessoa que empreende com psicodélicos, empreendeu com cannabis. Então, sempre é uma conversa que eu tenho que ter com eles permanentemente. Sim. Né? Porque como desfazer esses nós, né? Não, e 5. Mas o que eu queria dizer é, no começo, e é o que a gente tá vendo agora, quem te procura é o que tentou de tudo e não conseguiu. É a última solução. Eu vou no psicodélico porque eu... É o last mile da parada. Tentei de tudo e eu vou até lá. Então você começa a receber casos graves.